Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Ana e vocês estão na Prateleira Infinita. Este vídeo vai ser sobre as minhas leituras de outubro. Como sabem, eu defini 6 livros para este mês, para o outro mês. Vamos então falar sobre o que eu li, o que eu não li, o que eu deixei para depois, para verificar se foi cumpridos os meus objetivos. Hoje comigo tenho outra vez o meu amigo, ou a minha amiga Raposa, o chá é Candy Apple, em português é algo como reboçados de maçã, o que não é verdade, são aquelas maçãs mergulhadas em caramelo e depois ficam bem pegajosas. Pronto, a ideia é ser isto, mas a mim sabe imensa canela e não sabe tanto a maçã nem caramelo, só me sabe mesmo a canela, mas é bom. Sabe maioritariamente a chá preto. Para outubro eu tinha definido 5 livros e eram temáticos, portanto eu tinha que ler um livro sobre um romance gótico, um livro sobre fantasmas, um livro sobre bruxas, um livro sobre vampiros e um livro com uma capa assustadora. Portanto, começando com o primeiro, o romance gótico, eu acabei por ler o Crimson Peak. Eu li, a minha classificação foi, acho que foi um 4 em 5. É assim, o livro foi escrito depois do livro. O livro foi escrito depois do filme, portanto foi uma novelização do filme. E o que eu fiz foi ler o livro e depois ver o filme, como todos nós fazemos classicamente. O livro e o filme são muito idênticos, com a única exceção é que no livro percebemos melhor as motivações das personagens e percebemos melhor a personagem principal mais do que no filme. Para quem viu o filme e estava a pensar se havia de ler o livro. Eu acho que não vale muito a pena ler o livro se viram o filme, porque também não ganham muito mais. Só alguns pontos, o porquê das coisas acontecerem assim e explicarem algumas cenas e... Melhor, não há nenhuma cena que não apareça no filme. Nós temos aqui uma rapariga que se chama Edith e ela... isto passa-se tudo em 1914, 16, por volta disso. E ela é uma daquelas pessoas, as mulheres naquela altura que dizia não, eu não dependo do homem, eu não preciso de homem, eu sou uma mulher independente porque eu sei ler, eu sei escrever, eu não preciso do homem. Mas tudo muda quando ela conhece o Sir Thomas e de repente ela cai, apaixona-se totalmente por ele e parece que todo mundo para porque ela gosta imenso dele e porque ele gosta imenso dela. Ela é uma escritora que dedica a sua escritura aos fantasmas. Ela descreve muito os fantasmas, porque quando era nova, o fantasma da mãe dela apareceu. E ela, a partir daí, houve muita gente que conhecia a história de que ela era a rapariga dos fantasmas e ninguém propriamente acreditou nela. Então sempre foi um fator de seleção de amigos dela. Ah, tu não acreditas nos fantasmas, mas eu acredito, então não posso ser tua amiga. Um bocado assim. Mas pronto, ela, à medida que foi ficando mais velha, começou-se a perceber que nem toda a gente gosta de fantasmas, nem toda a gente é tão obcecada como ela, por isso é melhor nem falar sobre o assunto. No entanto, o Sir Thomas vê o excerto do livro dela e diz: "Ah, uau, fantasmas são tão... isto intriga-me tanto." E ela fica: ah, uau, ele gosta disto, então eu também gosto disto, portanto, casal perfeito para sempre. Basicamente, isso é um bocado de justificação parva para gostar de alguém. Então, o problema desses filmes, livros desta época é esse mesmo. É o facto das personagens se apaixonarem uma pela outra sem muita razão, ou seja, tipo, tal como aqui. Ele gosta de fantasmas e ninguém acredita mais em fantasmas e ele quer-me ajudar a perceber melhor porque é que eu vejo fantasmas. O facto de lhe ajudar faz com que ela se apaixone imenso por ele. Outra vez, para mim, sendo que eu leio romances e eu gosto sempre de melhor empurrão e de explicação do porquê, mas aqui não era o foco, apesar de ser um romance gótico, mas há muita gente que gosta disto assim. Outra coisa sobre a história é que a maneira como ela era capaz de dar a vida toda dela por causa do homem também fez-me imensa confusão. Eu percebo, mas ao mesmo tempo não percebo o que é que a levou a gostar tanto dele para desperdiçar a vida toda dela. A meu ver, é um bocado isso. Mas é uma história que envolve muitos fantasmas, uma casa assombrada, uma história um bocado
estranha. Eu vi o filme e achei visualmente muito, muito, muito fixe. Eu não sou muito fã de filmes de terror, nem assim, mas visualmente acho que estava muito giro o filme. Por isso 100% recomendo. Quem não viu o filme e quer assim uma coisa não propriamente muito assustadora, mas mais suspense, terror, eu recomendo 100% o filme. Enquanto o livro é giro, se nunca viste o filme, no momento que tu vês o filme não ganhas muito mais com o livro. Portanto, é assim, pelo menos foi a minha experiência. O segundo livro da minha lista era sobre as bruxas e eu acabei por ler a Dorothy Tem que Morrer. Foi do género Young Adult e é sobre bruxas, como tinha dito no início. Epá, mas é assim, eu adoro a história de Oz. Deve ser uma das minhas, como se diz, retellings, como é que se diz isso em português? Quando tu recontas a mesma história de outra perspectiva. Para mim é uma daquelas histórias que eu gosto sempre de ver. Eu adoro ver as novas versões dos filmes, mas por alguma razão este livro não me entrou tanto e estou na dúvida se hei de continuar a ler os outros livros ou não, porque são no total 4, eu li o primeiro e se for um bocado como este primeiro, não sei se tenho muita paciência para ler. Vou explicar porque. Aqui a história é sobre uma rapariga que se chama Amy. Ela durante a sua vida toda foi um bocado tratada abaixo de cão. Os colegas da escola dela não gostam dela, tratam-na mal, a mãe não gosta dela, diz que ela basicamente estragou-lhe a vida, por isso é que ela não tem a vida perfeita que devia ter, e ela vive sempre nessa ideia que ela é pior e que tudo que ela faça vai ser errado. Não é bem errado, vai ser mal interpretado e ninguém vai gostar de nada do que ela tudo que ela fizer vai ser mal interpretado e mal feito. Há uma tempestade e ela é levada até a Oz. O problema é que o Oz está diferente. Está diferente porque a Dorothy, ela voltou para casa, voltou para Kansas, mas acabou por voltar para Oz. Porquê? Porque faltou-lhe a parte da magia. Eu acho que isso para mim faz muito sentido. Nós humanos, se alguma vez estivermos em contacto com magia, como eles descrevem nos livros, eu acho que vai chegar a um ponto que vamos viciar nela e que viver sem um mundo de magia para nós vai ser muito complicado. Eu acho que era também o conceito do livro, que a Dorothy ficou tão obcecada com a magia que ela já não sabia viver sem ela. Ela apoderou-se de Oz e neste livro os bons são os maus e os maus são os bons. Só que como é que tu distingues um bom do mau? Só porque tu tens o contraste. Mas por outro lado, os bons não estão propriamente a fazer muito mal e os maus não estão propriamente a fazer o bom. É literalmente um cinzento e tu tens que a própria pessoa que esteja a ler tem que fazer este peso. Ok, mas porquê é que eles são maus e porquê é que eles são bons? Por causa do contraste que estamos a ver. A Dorothy é má porque é obcecada pela magia e faz tudo para ter a magia. Ok, então os maus revoltaram-se contra ela e disseram: não, vamos mandar abaixo a magia da Dorothy porque ela está a abusar. Mas não faz deles bons, porque se calhar as motivações são erradas. E é um bocado isso também que fala neste livro. E muita gente gosta do facto de isto é tão giro porque tu não percebes quem são maus, quem são bons. A história é interessante e tu entretens-te com ela. Mas a meu ver, eu estava um bocado a ler e fiquei... Ok, pronto, mas porquê esta rapariga do género? Porquê é que eles estão a escolher a Amy para fazer frente a Dorothy? Aquilo para mim não fez muito sentido, porque o que acontece é que, como eu disse, a Amy vai parar a Oz, a Dorothy ficou toda maluca, obcecada pela magia, e os maus, e as Wicked, como eles dizem, portanto os maus, as bruxas más decidiram: ai não, vamos recuperar a magia e tem que haver alguém que tem que matar a Dorothy. E tem que ser... por alguma razão mágica tem de ser a Dorothy, sem razão nenhuma. Não existe razão nenhuma para ser ela. Não existe... Ela não é especial em lado nenhum. Ela não é especial a mentir, a ser... Só porque ela é da Terra. Também não... Eles estão sempre a usar essa desculpa de dizer: mas tu vieste da Terra, tal como tu vieste de Kansas, tal como a Dorothy, por isso que é mais fácil tu lidares com ela. Não é verdade. Eles fizeram todo o esquema pela Amy. A única coisa que ela tinha é de executar o plano. E mesmo assim falhou o plano, porque Dorothy must die e ela não dá em lado nenhum. Ou seja,
para que isto tudo? Mais valia ter pegado numa personagem já dentro do universo e desenvolvê-la para ela matar a Dorothy, em vez de pegar numa personagem que toda a vida foi excomungada e foi maltratada e agora vai para um sítio novo e mesmo assim é excomungada, maltratada. Não sei, não me despertou. Existe uma série, acho que se chama Emerald City, e eu acho que o conceito é muito parecido, em que tu tens o mal, em que o mal é bom, o bom é mau, e tu não percebes muito bem o que é que se passa. E eu até achei a série interessante, e mesmo assim a série não fez muito sucesso, porque houve muita gente que não gostou. Então este livro, que eu acho que é ligeiramente pior que a série, eu não tenho mesmo paciência nenhuma para estar a ler mais. Outra vez, temos uma personagem que não faz sentido nenhum, as decisões dela para mim não fazem sentido, porquê que estás a fazer isso? Gente, o que me irrita mais é... Oh uau, eu estou no mundo de Oz. Que estranho, mas está-se bem, percebe-se. Ela tem durante 3 segundos a confusão de oh meu Deus, eu estou no Oz, mas ao fim de 3 segundos aceita e como se nada fosse e começa logo, não, eu vou defender o Oz porque é o meu dever. Amiga, estás a ler 10 minutos, qual dever? Acabaste de sair de uma situação... Ela leva porrada de uma grávida. Gente, logo no início, então, qual que é? Qual defender o Oz? Qual matar a Dorothy? Tu nem consegues defender a ti própria. Portanto, sim, para mim é um conceito. E no fim, a personagem para mim não evoluiu nada. Não sei, eu se calhar sou mais exigente nesse tipo de livros, ou então estou à espera de um conteúdo e não vejo. Mas pronto, para mim foi muito médio. Eu acho que dei 3,5 só porque gostei deste cinzento das personagens. O próximo livro que eu li foi sobre fantasmas e esse, por sua vez, eu gostei muito mais. O livro chama-se Os Diviners, ou Os Adivinhadores, acho que em português. Soa um bocado mal, mas eu acho que é esse o objetivo. A história aqui também, basicamente, não é um romance histórico, é um young adult, na mesma. A história era sobre fantasmas e, na realidade, aquilo não é sobre fantasmas, é só sobre um fantasma especialmente. Eu acho que a escritora baseou-se muito na história do Jake the Ripper e tentou reescrever, mas numa versão mais mística. Portanto, o que temos aqui é o conjunto de personagens, não acompanhamos só uma personagem, acho que são no total 6 ou 7, em que essas personagens, elas têm um poder. Cada uma tem um poder especial. E, por exemplo, a personagem principal é Ivy, acho que é Ivy. Ela consegue tocar em objetos que pertenceram às pessoas e consegue perceber o significado que está associado a esse objeto. Por exemplo, se eu usei um anel num determinado momento da minha vida, ela, se tocar nesse anel, consegue rever os momentos da minha vida que estão associados a esses objetos. Sempre que usei o anel, ela vê as situações da vida. Ela é uma daquelas pessoas, a personagem principal é uma daquelas pessoas que é um bocado contraditória, não é contraditória como personagem, mas é contraditória em relação ao mundo. Se lhe dizem não faças, ela vai fazer. Se lhe dizes isto é errado, ela acha que está certo. Portanto, é um bocado contraditória, mas a maneira como reage, e parece que é muito egoísta, mas é porque ela faz e depois pensa. Faz as coisas e depois, espera, se calhar não foi bem pensado da minha parte fazer isto. Porque pensa primeiro em si e depois nos outros, e às vezes acaba por magoar os outros. O que é bom, porque não temos uma personagem principal perfeita, super escolhida, és tu que vais resolver porque sim, como no livro anterior, sem razão nenhuma, sem qualquer especialidade nela. Esta não tem que resolver nada, é ela que se mete em coisas só porque sim, porque lhe dizem não faças isso e ela vai lá fazer, porque como assim não faças isso? Eu vou fazer, apetece-me, então por que não? Ela é mais principal, porque todas as personagens estão à volta dela, é ela que as vai conhecendo. Mas o que acontece, o desenrolar da história, ou enrolar da história, como a história começa, é... Ela está com os pais. Ela vive com os pais numa cidadezinha remota. O irmão dela tinha ido para a Primeira Guerra Mundial. Assim, esqueci-me de dizer que isto tudo passa-se em 24, 25...
portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o irmão dela foi para a guerra e morreu. No entanto, ela não deixa de ter sonhos sobre o irmão. Ela está constantemente a sonhar com o campo e vê o irmão a falar sempre com ela. E, obviamente, para quem perdeu o irmão, isto não lhe ajuda nada em lidar com a perda. E um bocado naquela de tentar ultrapassar isso, ou esconder, ou esconder lá no fundo da sua cabeça, ela vai muito às festas. E numa das festas ela decide exibir o seu poder. E ela pega num lençol, acho que era de um rapaz ou de uma rapariga, e diz que eu consigo prever o teu futuro ou consigo ver o teu passado. E faz porcaria, porque diz coisas a mais. E a pessoa, obviamente, recebe essa informação, não gosta nada e queixa-se aos pais e os pais passam-se com ela porque como assim estás em festas, como assim importas-te mal, como assim eu disse várias vezes para não fazeres isso, mas tu insistes em fazer isso. Portanto, os pais revoltam-se muito com ela e dizem que se calhar perderam alguma coisa, se calhar não têm mão na pessoa, vamos-te mandar para o último sítio que te apetece. Vais ter com o teu tio, vais trabalhar numa biblioteca e vais ter o mínimo de festas possíveis. Porque a verdade é, eu ao início quando li a coisa, os pais estão a ser um bocado estúpidos. Porquê? Porque estão a tirá-la de uma cidade remota e estão a mandá-la para Nova Iorque, onde ela pode fazer o que ela quiser e está em casa do tio e o tio se calhar não vai ter mão nela. Portanto, ela vai ter ainda mais liberdade do que tem. Portanto, o que é que os pais estão a fazer? E eu fiquei, se calhar não é uma boa ideia fazerem isso, vocês estão a ser parvos. Só que depois, de certo ponto, apercebi-me que muitas vezes nós, com pessoas mais, não digo que não sejam os nossos pais, tipo os nossos avós, os nossos tios, etc., nós comportamos-nos ligeiramente melhor do que com ele. Então pensei, se calhar até foi uma boa decisão. Mas pronto, como eu disse, ela é mandada para Nova Iorque e o objetivo é ela trabalhar na biblioteca onde trabalha o tio dela. O tio é obcecado pelos livros, é uma pessoa super estudiosa, mas adivinhem, mesmo aqui, mesmo em Nova Iorque, e ela começa a perceber, isto é um sítio cheio de oportunidades. Eu que adoro festa, eu aqui vou adorar estar e vou estar 100%. Portanto, vocês estão a perceber a ideia. E ela mete-se em muitas festas outra vez. E quando, no momento que ela vai para Nova Iorque, nós começamos a conhecer outras pessoas que estão também ligadas a ela, de certo modo, porque ela vai as conhecer ao longo do tempo, que também têm certos poderes. E todos eles estão conectados com o mesmo sonho. Tal como ela, eles sonham com o campo. Só que o campo e vem uma tempestade. Só que ela também vê o irmão. Eles veem as suas coisas, mas todos eles têm esse sonho. E pronto, o livro é relativamente grande, acho que são 600 ou 700 páginas, portanto há muita história para acontecer. No meio disto, ela está em Nova Iorque e começam a haver assassinatos de várias pessoas e de uma forma muito macabra. E ela admite ao tio que consegue, porque ela faz muita porcaria, o tio diz, vai-te embora, eu não tenho mão em ti, tu estás cada vez mais descontrolada, e ela percebe, vou perder esta oportunidade aqui em Nova Iorque, onde há de tudo e mais alguma coisa, espetáculos, música, tudo, eu vou perder por causa da porcaria que eu ando a fazer. E ela conta ao tio que ela é capaz de lhe ajudar com os homicídios. Os homicídios são feitos de uma forma muito estranha e não têm qualquer tipo de pistas, porque não se percebe como é que isso é. E o tio é especializado ele tem um museu, a biblioteca é um museu dedicado ao místico. Então, a polícia, como não tem nenhuma opção, mas não tem qualquer pista sobre a coisa, sobre os homicídios, pede ao tio do místico a tentar resolver os casos. E nesta perspectiva ela também vai participar na investigação, e ela depois admite ao tio que, sabes uma coisa, eu sei ver as coisas, mesmo que a pessoa esteja morta, eu consigo ver o que é que lhe aconteceu, basta eu tocar nas coisas. Pronto, portanto, lá ela safa. Então sim, a história revolve-se à volta destas personagens, à volta dos homicídios. O homicídio está relacionado com um fantasma. Eu digo isso não é spoiler, porque desde o início as pessoas percebem bastante bem isso,
acho que bem no 3º ou 4º capítulo já é introduzido a morte das personagens, ou seja, nós vemos a morte, nós sabemos quem é que fez, mas os personagens principais não sabem. E eu não sei se gosto disso, eu prefiro estar na ignorância, não saber o que é que se passa e depois ter aquele não acredito, como assim, do que depois ter saber tudo desde o início. Pronto, o último não, teoricamente foi o 4º, mas eu não acabei o 5º, mas já vamos ali. Portanto, o 4º livro era sobre vampiros, mas eu acabei por aldrabar aí. Porquê? Porque o que aconteceu é que o que eu ia ler de vampiros, que se chama Devil May Cry, que em português é O Diabo Também Chora. O que aconteceu é que eu já estava a ler o anterior dessa série e eu queria acabar esse anterior para começar este novo, mas não tive tempo para acabar os dois, portanto e este anterior não era propriamente sobre vampiros, mas ainda era no mesmo universo. A ideia do livro é tudo passado no... chama-se um romance paranormal e é super desnecessário, é super nojento, entre aspas, nem nojento é a palavra certa, é super básico, romance básico, história relativamente básica, mas é uma daquelas coisas que uma pessoa lê, uma pessoa relaxa. Há livros para relaxar e esses para mim têm sido agora para relaxar, e há livros que me irritam, como por exemplo o Dorothy Must Die, apesar de devia-me relaxar. Mas este não era propriamente não era propriamente livro sobre vampiros, mas estamos num universo e eles não são propriamente vampiros, mas têm os dentes e também sugam. A série destes livros vocês devem conhecer porque há imensos, há na FNAC, há na Bertrand e até são super antigos. Eu já quando era nova eu lembro de ver já montes de livros desses. É da Sherilyn Kenyon. Portanto, neste livro nós temos duas espécies. Temos os Dark Hunters e os Daemons. Os Dark Hunters são criações da Artemis, que são pessoas da antiguidade ou de hoje em dia, ao longo da história, que foram mortas de uma forma injusta, que sofreram algum tipo de injustiça na sua vida, pode não ser só a morte. Eles, com tanta raiva que sentiram, chamam a Artemis e Artemis dá-lhes a oportunidade de terem sua vingança e servirem para ela para o resto da vida deles, tornando-os imortais e tornando-os aquilo que eles chamam Dark Hunters. Eles são vampiros porque quando eles tornam-se Dark Hunters, as pessoas tornam-se em Dark Hunters, aparecem-lhes os dentes e eles podem sugar sangue, mas não necessitam deles. O problema são os Daemons. Daemons são uma outra espécie. Portanto, nós temos dois deuses. Um matou a mulher do outro aos 27 anos e o outro vingou-se deste, acho que vingou-se ao Apolo e fez o curse, ou seja, amaldiçoou, não são os filhos, são as pessoas que o Apolo tinha, os Apolimi, que ele tinha gerado e que amaldiçoou-os que eles também morressem aos 27 anos, tal como morreu a mulher dele. E esses sim, podem ser considerados os clássicos vampiros, porque eles sugam sangue quando chegam a uma determinada altura. Portanto, como eles sabem que vão morrer aos 27 anos, eles conseguem se suportar, mas por isso têm que sugar a alma de humano. O problema é que a alma do humano não é suficientemente forte para sustentar durante muito tempo. Então, eles vão sugando ao longo do tempo começam a sugar as almas de várias pessoas, porque têm que sustentar a sua vida. Se não o fizerem, morrem. E existem os Apolimi e os Daemons. Apolimi, se não sugar o sangue, morre aos 27 anos, e os Daemons, se os Apolimi começarem a sugar sangue, tornam-se Daemons, e por causa disso os Dark Hunters têm que os matar. A história é tipo assim. Eu odeio os nomes, mas eu sei, quando leio eu percebo, mas quando é para contar a história é um bocado estranho. Portanto, é essa a ideia que nós temos estas várias raças que lutam entre si durante a noite, quando os Dark Hunters também são muito sensíveis à luz do dia. Aquilo não os queima, mas são muito, muito sensíveis e por norma não gostam, trabalham durante a noite
e dormem durante o dia, e cada livro é uma história diferente. À medida que vai-se avançando no livro, vão sendo introduzidos diferentes espécies. Nós temos os Werehunters. Os Werehunters são meio animais, meio humanos. Eu não sou muito fã dessas coisas, tipo, é um bocado... quando eles falam sobre... não é? Uma pessoa fica tipo, mas aquilo é um animal, o que é que estás a fazer? Isso é errado. Mas, tipo, se forem da mesma espécie, do género... se tu sabes que a pessoa é meio humano, meio lobo, e a mulher também é meio humano, meio lobo, está-se bem. Agora, quando é humano e depois, tipo, como se aquilo fosse normal... não. Não é muito para mim, mas pronto, eu fui ler porque outra vez tenho aquele problema que consigo só ler coisas seguidas, não consigo fazer o skip, a coisa. Pronto, isto tudo para introduzir o livro que eu li. Portanto, o livro que eu li não era sobre os Dark Hunters que têm que são considerados os vampiros do livro, mas sim foi sobre os Dream Hunters. Portanto, são 3: Dark Hunters, Werehunters e os Dream Hunters. Os Dark Hunters são os Dartemis, os Werehunters são meio humanos, meio animais, podem ser qualquer animal, tipo, desde macaco, esquilo, periquito, ou o que vos apetecer, e os últimos Dream Hunters são os deuses do sono, que ajudam as pessoas a libertar tensão durante o sono, mostrar-lhes os sonhos corretos, e acho que é isso. Por isso é que eu disse que aldrabei, porque este livro é sobre um Dream Hunter que apaixona-se loucamente por uma mulher num sonho e decide fazer um pacto com o diabo, literalmente, com Hades, para poder estar com ela. O problema é que ele aposta a alma dela, portanto, ele tem 2 semaninhas com ela, todo feliz, piparocas, mas depois, ao fim de 2 semanas, ela morre. Em que é que ficamos? Então, mas queres estar com ela ou não queres? Irritou-me imenso o livro, eu tive imensas dificuldades em prosseguir, eu quase que enfiava o livro para ver se acabava, porque eu queria acabar este para começar o próximo, porque o próximo já é sobre um Dark Hunter. Só que estava mesmo muito difícil e eu desisti. Melhor, não desisti. Eu desisti de começar o próximo e depois desse eu estou numa ressaca literária em que eu não consigo ler mais nada. Estou com uma dificuldade enorme em pegar em livros. Eu culpo o livro, o porcaria do Werehunters, mas se eu fosse menos complicada, se eu me ensinasse a deixar os livros quando eu tenho que os deixar e ler o seguinte, mas não consigo, seria muito mais simples. E por último, o último livro que eu era suposto ler era vários contos ou histórias recontadas numa nova versão. É assim, eu comecei a ler o livro, mas é um daqueles livros que eu não consigo ler tipo, de um dia para o outro, nem ao longo de um mês. É um daqueles livros que eu preciso de muito tempo para os acabar. Porque quando são contos pequenos, porque o livro é composto, eu não sei, acho que são 20 ou 30 contos diferentes, eu não vou lê-los todos de seguida, porque senão eles baralham-se todos na minha cabeça. Eu sou um leitor lento, cauteloso e que gosta de explorar o que eu estou a ler. Se eu ler 20 contos numa noite ou 20 contos em 3 dias, eu vou enlouquecer, porque eu já vou misturar as coisas todas, eu vou dizer, oh meu Deus, o que é que está a acontecer? Não ia conseguir também fazer uma review, ou seja, cada história é uma coisa diferente. Sim, o primeiro, por exemplo, era sobre Branca de Neve, o segundo era sobre Hansel e Gretel, era aquela da casa de doces. O terceiro era... eu nem sequer sei. Eu cheguei a um ponto que eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Eram muitas histórias ao mesmo tempo. Então, é isso. Eu não achei que não pode ser um livro que eu hei de ler no mês. Tem de ser um livro que eu vá lendo. E outra coisa, esse tipo de livro, eu gostava de tê-lo físico. Para quê? Para ler e refletir sobre aquilo que eu li. Porque se eu estiver a ler, só para depois dizer, sim, leia um livro, mas não refletir sobre o livro, eu sinto que falhei como leitor. Porque, a meu ver, o que eu quero fazer não é ler livros para depois dizer-vos, sim, leiam porque é bom, porque eu gostei. Porque, na realidade, a opinião é muito subjetiva. O que eu quero fazer é ler
refletir e perceber porque é que eu não gostei, porque é que eu gostei e porque é que eu acho que uma outra pessoa qualquer há de gostar. Portanto, a parte da reflexão para mim é muito importante. E se eu ler muita coisa de seguida, muita coisa uma em cima da outra, posso perder-me um bocado na interpretação, posso perder-me um bocado como leitor, mas outra vez eu estou a planear um desafio para dezembro e dizendo isso parece que vou fazer outra coisa qualquer. Mas sim, portanto, dos 5 livros que eu tinha-me desafiado a ler, só li 4, o que já não é mau. Ficou super escuro agora. Isto foi ficando cada vez mais escuro à medida que eu fui filmando e já estamos aqui em que está mesmo quase noite. E pronto, era só isso que eu tinha para hoje e vemos numa próxima. Tchau!